Já estamos iniciando aí a nossa aulinha. Em breve aí, hoje eu vou ter a última aula do curso. Estaremos em Renascimento, que vai falar sobre a prova online, a experiência dele e toda a sua bagagem para fazer aí a prova online, ok? Tivemos aí até há pouco tempo aí uma palestra com o Wesley, e agora teremos novamente uma aulinha aí com essa participação dele, ok? Só que está chegando aí, estou aqui já ao vivo aí no Facebook, já estava passando para eles lá a nossa informação geral de sempre, né, aquele dia que teremos aquela aulinha de hoje, aquela velha enrolação inicial que eu faço aqui, né? Deixa eu liberar lá a imagem de vocês lá, para vocês se verem depois lá no Facebook, para dar o joinha lá no Facebook, aquela coisa toda que eu falei para vocês fazerem, vocês não fizeram até hoje, mas tudo bem, né? Assim eu mostro todo mundo aparecendo, aí assim a coisa fica mais emocionante. Bom, sem muitas delongas, para a gente não perder muito tempo, porque a aula de hoje é a última, né? Infelizmente, para todos nós, né? Mas não será a última será a última do curso, mas não será a nossa última oportunidade, seguramente. Vocês já sabem que teremos aí o curso de CW, apesar que as notícias que vêm aparecendo aí que o CW para a prova vai terminar. Eu estou sem vídeo, né? Agora que eu vi, né? Desculpa aí, gente. Estou falando com vocês, mas sem vídeo. Cadê meu vídeo? Olha cá, abri outro vídeo aqui. Oh. Então, olha eu aqui. Agora estão me vendo. Então, tem uma informação rolando aí que o CW vai acabar como prova para acesso aí à classe B, né? Mas, enquanto isso não acontece, o nosso curso continua programado para iniciar dia 1º de setembro. Independente de prova ou de não prova, o curso de CW ele vai ensinar vocês a linguagem da telegrafia e não ensinar vocês a passar na prova, como é o nosso caso aqui, que o foco é passar na prova para rádio amador, né? Então, o curso de CW continua de pé para todos aí, independente das perguntas que venham fazer mais tarde, tá bom? E que hoje, inclusive, não é o foco aqui da nossa aulinha. No finalzinho, a gente conversa mais sobre isso, se tiver tempo. Se não tiver tempo, a gente conversa lá nos grupos sem problema nenhum, tá bom? Bom, vou deixar aqui aberto aí para o Wesley. Quem não conhece, está aqui do meu lado esquerdo, não sei para vocês aí onde é que ele aparece, tá bom? Balançar a mão lá. O Wesley é o Papa Uniforme no Tango Eco Eco, não vou dar mais delongas não, mas a única coisa que eu sei que ele não vai falar, mas que eu vou falar por isso, que eu sei que ele não vai falar, o Wesley foi o primeiro radioamador a fazer essa prova online. O primeiro radioamador a ser aprovado, a fazer a prova e ser aprovado online. Então, nós tivemos a honra de ter, também era nosso aluno do curso passado, né, do último curso, fez uma palestra no próprio curso, né, sobre como fazer aí a prova, como se preparar para a prova, e é exatamente isso, essas informações um pouco mais apuradas, né, depois de mais experiente, né, está trazendo para a gente aí hoje. Mas fica à vontade, a palavra é toda sua. Estou aqui no Backgrounds. Boa noite, pessoal. Como ele falou, né, o Wesley, operando aqui em Petrópolis, né, Rio de Janeiro. Poxa, Fábio, essa questão do primeiro a fazer a prova é tudo que me habilita a falar com o pessoal aqui. Não tem mais nada que me habilite, porque realmente eu sou muito novato nisso. Acho que provavelmente nessa turma a gente deve ter pessoas com mais experiência de rádio até do que eu, embora, né, eu tenha feito a prova primeiro, tem alguns meses aí, 3 meses mais ou menos, e já me interessava um pouquinho, né, olhando o colega numa atividade que a gente tem voltado ao montanhismo também, eu via o colega operar, tinha um certo interesse, mas comecei o curso agora, a gente começou o curso dia 16 de março, a primeira turma, a turma antes dessa, né, e eu vim fazendo ali o treinamento, como vocês estão fazendo, e tive a oportunidade de fazer a inscrição, que a gente vai chegar nessa parte aí, uma parte bem chatinha do processo, né, que é a inscrição para fazer a prova, chata pelo motivo de que as vagas são limitadas e a gente sabe disso, e é muita gente querendo fazer e pouca vaga, né? Mas aí consegui fazer a inscrição e fui o avaliador lá falou, você foi o primeiro cara aí, então ajuda a gente aqui a entender o processo também, ver como é que dá um feedback. Fiquei conversando com eles durante
quase uma hora ali e ajustando ali o processo, foi até interessante, que foi o primeiro e serviu de retorno para eles melhorarem uma coisa ou outra. Tem alguém com áudio ligado aí? Sou eu mesmo, Beleza, Fábio. sou Não, é o beleza. retardado aqui. Não, tranquilo, tava no meu ouvido fazendo tec, 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 É mas o agora retardado aqui que está fazendo a nada, divulgação e esqueci de desabilitar o áudio. nada disso, nada disso. É importantíssima essa divulgação também. Aí, o que acontece? Acabou fazendo a prova ali, tendo todo esse retorno, né? E o retorno da Anatel em algumas melhorias que eles eventualmente aplicaram no processo. E aí o Fábio detectou isso como uma oportunidade, né? Para passar para vocês algumas dicas. A maioria delas, pessoal, muito simples, muito básico para todo mundo. Só que sempre tem, né, alguém que tem um pouco menos de conhecimento, seja em microinformática, seja até no entender o que é o processo, né? E o foco principal é que a gente bata um papo disso aqui, né? No final a gente abre para perguntas, então vai ser relativamente rápido passar ali os tópicos que temos a abordar. E no final a gente começar a conversar, abrir para perguntas, entender uma questão ou outra em relação à prova, ou em relação à pré-prova, que talvez seja até mais importante do que a prova em si. Porque a prova, todo mundo aqui, eu tenho certeza que 100% aqui vai ser aprovado, não tenho dúvida disso. E se for reprovado, né, vou fazer, sempre é bom fazer essa ressalva, todo mundo está ciente aqui que se for reprovado, só pode fazer daqui a 10 anos, não é isso? Não, mentira. Daqui a 8 dias. Então, porra, não tem o que se estressar, né? Faz a prova. Eu tenho falado isso direto. Faz a prova. Tem um colega que estava com medo tremendo de fazer a prova, etc e tal. Aí eu peguei e fiz a inscrição para ele. Eu liguei para ele, ó, fiz tua inscrição para a prova. Ele falou, é mesmo, cara? Fiz. Eu tinha a senha dele, né, lá do SEC. Aí ele falou, porra, e aí, quando é a prova? Eu falei, amanhã. Aí ele arregalou um olhão, porra, amanhã, cara, não sei o quê. Falei, não vou conseguir fazer. Eu falei, vai fazer essa prova, cara, tu vai conseguir. A prova é relativamente simples. Vocês estão fazendo simulados aí, vocês tiveram aulas que enriqueceram o conteúdo, a prova é relativamente simples. Ele foi para a prova no dia seguinte, como já era esperado, passou com bastante tranquilidade, né? Já teve um outro caso curiosíssimo que eu consegui fazer inscrição para o colega e liguei para ele 1 hora e 40 minutos antes. Falei, ó, cara, tua prova é daqui a 1 hora e 40. Ele ficou doido, voltou para casa, né, dá aquele nervosismo, mas voltando ao que eu estou dizendo, faça a prova, porque no máximo que vai acontecer, se ficar reprovado, faça a inscrição, diga-se de passagem, né? Se ficar reprovado ou perder por outro motivo, algum problema de tudo que a gente vai falar aqui agora durante esse bate-papo, questão de infraestrutura, software, câmera, etc. Ficar reprovado por alguma coisa, você ajusta aquele seu erro, daqui a 8 dias você vai lá e executa. Não tem que criar todo um sistema de que aquilo é complicado, etc. e tal. Que isso realmente às vezes é um limitador. Friozinho na barriga sempre dá, né? Por mais simples que seja a prova, né? Sempre dá é natural, né? Você dá um nervosismozinho ali, mas passa, né? Eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu pegar aqui outro monitor. Vamos lá. Tá ok aí? Estão vendo aí a tela? Dá um retorno aí para mim, o pessoal. Deixa eu botar aqui o... Show de bola, tá perfeito. Beleza. Deixa eu aumentar aqui. Aparecendo sim. Que agora eu fico com... Eu mudo vocês para o outro lado e fico com a apresentação aqui. Legal. Então, perfeito. Informações básicas ali, né? Que quem já leu o roteirinho que a Anatel disponibilizou para essa prova já deve ter visto tudo isso. Então, não tem muita novidade, não. O que acontece aqui é o seguinte: vocês vão seguir essas instruções, vão ler novamente, seguir esse bate-papo aqui, vão ler novamente esse roteiro. Se não tiver, de repente, a gente até consegue compartilhar no grupo aí, é um PDF Oi. Também, né? Oi, alguém falou alguma coisa? Alguém falou? Ah, não, deve ser algum áudio aberto, né? Que eu ouvi uma... Não, então, beleza, vamos lá.
Então, o que acontece? É seguir esse roteirinho, que é um PDF ali, no que diz respeito a se preparar para a prova, e bola para frente. Vamos lá. Primeira coisa, aplicando para a prova classe A ou C. A gente vai falar sobre isso, porque A ou C. Alguma situaçãozinha em relação ao seu computador, Internet Explorer, que é uma ferramenta chave para o sucesso nessa prova. E é Internet Explorer, né? Não é navegador, embora a gente estava até conversando antes, eu e o Fábio, né? Tenho quase certeza que outros navegadores seriam suficientes para execução, com pequenos ajustes, mas não vale, não compensa, né, a gente arriscar. Então, Internet Explorer, acesso a SEC e SEI, polêmico. Internet banda larga, e-mail, e-mail é importante ali no processo. Microsoft Teams também é uma ferramenta bem importante. E a questão do agendamento, que é um capítulo à parte, que pode dar sorte, ser muito rápido, e pode ficar semanas, como teve um colega por semanas tentando fazer o agendamento e não conseguia. Então vamos lá. Vamos passar aqui. Classe A ou C. A B ainda não, por quê, né? A B ainda não por causa da questão da telegrafia, como o Fábio iniciou ainda há pouco. A gente estava até considerando, será que eles vão evoluir, vão conseguir colocar a telegrafia como possível também para realizar essa prova? Talvez fosse possível, né? Botar algum tipo no software lá, em um teclado para você manipular e alguma coisa você ouvir. Mas, pelo ritmo das notícias aí na última semana, pode ser que a gente nunca tenha a necessidade de colocar o manipulador, de colocar nada disso, porque o CW, né, saindo, você aplica a classe B com os requisitos que eles entenderem como necessário, e aí a classe B também entraria. Pode ser, mas é especulação, tá, pessoal? Informações lá no site da Labre, nos grupos aí de radioamadores, né, que houve uma consulta da Anatel junto à Labre sobre a retirada do CW como um dos pré-requisitos para ascender para a classe B. Então, isso aí não tem muito a esticar, não. Computador, caixa de som, microfone. Estou com um headset aqui, né? Funciona bem, minha mão está livre, estou conversando com vocês, né? Mas não pode, né? Deixar claro que não pode. Por quê? Porque penso eu, né? Porque poderia estar com algum outro programa de áudio, alguma outra coisa transmitindo aqui, a tela. Meios de burlar sempre existe, mas eu creio que a Anatel não quer que fique o dispositivo aqui, que você poderia estar recebendo algum tipo de instrução, alguém eventualmente conseguindo ver a tua tela de alguma forma. Que também não seria muito trivial ver a tela, porque você tem que estar num local com uma certa restrição, né? Então, som nas caixas, microfone também direto ali, você não vai usar esse tipo de microfone aqui. Sugestão de não usar Wi-Fi. Então, semana passada, uma querida aí do grupo, né, uma senhorita que a gente conversou que ela queria agilizar o procedimento para fazer a prova dela, e a gente batendo um papo parecido com isso aqui, e ela usou o Microsoft Teams, que a gente vai entrar lá na frente, e dado o momento o som ficou muito ruim. E a internet, penso eu que não era uma internet ruim dela, não. Né? A gente não entrou no detalhe do que era, mas às vezes é Wi-Fi. A gente bota a maior fé nele e às vezes ele deixa a gente na mão. Então a sugestão é de não utilizar. Eu estava numa reunião antes dessa experiência com ela, uma reunião com acho que 27 pessoas e o áudio de todo mundo tranquilo ali. Sabe? Quando foi pro dela no Microsoft Teams, né? Ele foi lá e começou a travar. Isso aí durante a prova pode te dar um problema. Quem puder, tiver condição, claro, nem todo mundo vai ter, mas jogar um cabo de rede direto no seu roteadorzinho e fazer a prova cabeado, eu acho que é mais seguro. Wesley, mas hoje os roteadores estão furando parede com suas transmissões muito. Não, sim, exato, mas para esse tipo de transmissão, a latência que um cabo de rede tem, é muito difícil conseguir a mesma coisa, o mesmo índice com o sem fio.
Mas não dá para fazer, eu faço todo dia no meu trabalho. Claro que dá, pô. Eu faço todo dia no meu trabalho. Vai embora, cai dentro. Se está estabilizada a tua rede, vai. Do contrário, se for possível, sugestão de não usar o Wi-Fi, né? Utilizar uma câmera que possa ser movimentada. Eu vou falar aqui, mas não serve de referência direto. A minha não pode, a minha é direto aqui no notebook. Eu acho que muita gente utiliza a câmera assim. E aí o que eu fiz? Eu peguei o notebook inteiro e movimentei. Mas movimentar para quê? Porque ele quer ver em 360 graus o seu ambiente, se não tem ninguém, se não tem nenhuma fonte ali que pudesse estar te passando uma informação, né? Imagina uma televisão ligada ali, passando alguma coisa, ou qualquer outro tipo de situação que fosse burlar o objetivo da prova. Então, eles pedem que a câmera possa ser movimentada. A câmera do notebook pode ser movimentada desde que o notebook seja movimentado junto com o conjunto inteiro, né? Então, isso é uma outra exigência que a gente percebe e destaca. Aí aqui chegou Internet Explorer, né? Até quanto mais antigo, melhor, porque eles pedem para usar o modo de compatibilidade, né? Eu tenho uma versão antiguinha aqui dele, que eu já utilizava para alguma coisa e caiu bem. Por que isso? Creio eu, né, não está detalhando por quê, mas que o software, a ferramenta que foi escrita lá, o SEC, que é o sistema que a gente faz a prova, que ele tinha algumas exigências muito atreladas ali ao Internet Explorer. Então, eles indicam esse. Ah, mas eu tenho o Chrome ou o Firefox com um modo compatibilidade que emula o Internet Explorer, posso utilizar? Talvez funcione. Agora, correr um risco, né? Se puder instalar, pegar uma versãozinha, instalar ele ali, colocar, testar isso tudo antes, chama alguém, um colega, um parente, né? E vamos fazer uma simulação, vamos abrir aqui, lá na frente a gente vai chegar nisso também do Microsoft Teams. Vamos abrir, vamos testar. Beleza, abre o Internet Explorer, faz um teste de modo de compatibilidade, vê se ele vai funcionar direitinho, para evitar de ter uma surpresa desagradável na hora da prova. Na hora da prova a gente fica nervoso, às vezes é uma coisa boba, mas você não consegue resolver. Tá até falando com o Fábio ainda agora, né? A gente está aqui, né? A gente faz isso toda hora. Hoje eu e o Fábio já essa é a terceira, né? Call que a gente faz, né? No trabalho faz um monte, mas às vezes na hora que você está fazendo uma coisa um pouco mais importante, sai um pouquinho do seu controle, ferrou. Eu tô aqui falando com vocês, né? Tô olhando aqui, tô vendo a carinha de vocês, etc. Então, acompanhando aqui, vendo os pop-up de vez em quando ali de uma mensagem ou outra. Mas saiu uma coisinha, olha, alguém fez isso, o áudio fugiu. Às vezes é uma coisa boba para alterar ali. Na hora eu vou começar naturalmente a ficar um pouco mais. E agora o pessoal tem um monte de gente me esperando. E a mesma coisa acontece na prova. Tem uma prova, tem 3 avaliadores, pelo menos, do lado de lá. Na minha teve até um pouco mais, porque eles estavam aprendendo alguma coisa ou outra assim. E se dá alguma coisa errada, né? Uma ocorrênciazinha, por menor que fosse, e por maior conhecimento que eu tivesse para superar aquilo, poderia ser complicado, porque você fica, né, você entra no modo de avaliação, né? Aqui tem um pouco de modo de avaliação também, as pessoas estão ouvindo, são pessoas que, né, estão te ouvindo, estão colocando seu tempo, tem um modo de avaliação um pouquinho minimizado, tu fica menos nervoso do que uma prova, mas se dá alguma coisa errada, tu sai do ritmo. Então, testar tudo. Esse Internet Explorer entra também nessa linha de teste. Outra coisa que não é só teste, é já a preparação dele aqui. É isso aqui, ó. Você dá lá no Internet Explorer, clica lá no botão de configurações, que é um botão azul, aí vem configurações do modo de exibição de compatibilidade. Ele vai te dar um desdobramento aqui, e você vai adicionar o site anatel.gov.br. Isso, segundo o manual, é fundamental para que a aplicação lá da prova funcione de forma adequada. Não vale a pena, de forma alguma, não fazer e arriscar, né? Agora, esse tema aqui, eu vou ser muito sincero para vocês, ele é polêmico, e a gente está numa situação que a gente vai discutir lá no final, durante o nosso bate-papo, porque está muito complexo aqui, pessoal. Parece que
a Anatel, ela trocou, sabe aquela jargão, né, de você trocar o pneu com o carro andando, sob o ponto de vista de que a gente entrou no meio de toda uma situação de prova online, né, que traz um novo paradigma, e junto com isso veio alguma mudança nesse cenário aí que realmente tem atrapalhado um pouquinho. Vamos lá, SEC é o sistema de emissão de certificado. Acho que a maioria de vocês já deve ter acessado ele. O sisteminha é bem simples e é onde, depois de feito a prova, vocês vão emitir o COER, vocês vão lá e vão imprimir o certificado de vocês. Mas também é o sistema onde será realizada a prova. A prova ele habilita, né, para você um determinado conteúdo que é aleatório, ele vai habilitar uns minutinhos antes de começar, você loga, ela já vai estar lá e você começa a prova, isso o avaliador vai te passar algumas informações sobre isso. Então, esse é o sistema principal, né? Agora, o SEI, eles exigem também que você tenha acesso ao SEI. Tem os dois endereços aí embaixo, né, do SEC e do SEI. Eles perguntam, para que eu acesso ao SEI? Para a prova, eu não vejo aplicação. Posteriormente, né, para você executar um registro de estação, pedido inicial do seu registro de estação, que vai ser o seu indicativo, né? Como o Fábio falou no começo, o meu ficou Papa Uniforme 1, Tango Eco Eco, né? Para pedir isso, a gente usou o SEI, processo normal ali de solicitação, burocracia lá da Anatel. Só que eles atrelaram, para fazer a prova, você está com o seu cadastro no SEI. Gravem isso para gente, alguém aí, para a gente bater esse papo lá, lá na frente. E o cadastro no SEI, ele não é só o cadastro no SEI. Eles pedem também que você envie um formulário para eles, assinado, com firma reconhecida, com seu documento de identidade, com cópia autenticada, você envia para a Anatel, tem endereço, né? Lá nas instruções tem endereço, envia para a Anatel. Uma vez que essa documentação chega na Anatel e é analisada, eles habilitam teu acesso ao SEI. Olha só, eu sei que pode ficar um pouquinho meio, né, confuso, SEI. Só que o SEI não é o sistema para prova. Você fala, então, se eu fizer o cadastro eletrônico no SEI, só o eletrônico, e quiser utilizar a prova no SEC, eu consigo? Sim, porque eu consegui. Sim, porque o meu filho conseguiu sexta-feira passada. Sim, porque todo mundo que a gente orientou conseguiu fazer sem ter o cadastro autorizado já, com a documentação conferida pela Anatel. Então, todo mundo conseguiu fazer isso. Só que o avaliador te pergunta, como ele me perguntou, falou, você tem acesso ao SEI? Eu respondi, eu tenho acesso ao SEI, eu tenho pedido de acesso ao SEI, meu cadastro está pronto, mas está pendente de autorização. Não enviei ainda para a Anatel, por conta dessa questão toda de pandemia, na época que eu fiz estava mais restrito ainda, falei, tá, a cidade está praticamente toda fechada, eu não enviei. Ele não respondeu nada e tocou a prova para frente. Isso ocorreu com todo mundo que eu conheço até o momento. Acho que não teve nenhum avaliador que falou, tu não tem cadastro no SEI, não vai fazer a prova. Embora pelas instruções para a prova, ele poderia fazê-lo, porque está dizendo lá que tem que ter o cadastro ao SEI, tem que ter, uma vez que você tem um cadastro autorizado no SEI, você já tem que ter enviado essa documentação. Eu acho assim, apesar de todos os avanços que a gente tem que reconhecer, para mim é uma situação louvável da Anatel, sobretudo essa prova online, gente. A gente não faz ideia aí, porque quem mora nos grandes centros, mora relativamente perto, a gente mora aqui em Petrópolis, daqui até ali no Rio de Janeiro, no dia de pico, dia de semana, fazer essa prova, vai gastar 2 horas e meia. E de volta 5 horas. 5 horas mais passagem, mais comer alguma coisa, você gastou 5 horas do seu dia só de ônibus, só dentro de um ônibus, eu estou falando de Petrópolis, né? 5 horas do seu dia, fora a prova, gastou seu dia inteiro, perdeu seu dia de trabalho, gastou R$ 100 pelo menos, né? Entre passagem, entre você comer alguma coisa lá, etc. Tal. Isso que a gente está relativamente perto. Agora imagina pessoas que moram a 8 horas, a 10 horas, a 12 horas de um centro que aplique a prova, né? Então foi um avanço sim, vamos reconhecer o avanço da Anatel no que diz respeito à
essa plataforma. A pandemia, nesse caso, ela alavancou muita coisa, né? Tem muita coisa ruim, na verdade, 99% é calamidade, a morte é ruim, mas tem alguma coisa, né, do ponto de vista tecnológico, próprio contexto que estamos tendo agora. Quando a gente imaginaria que teríamos aqui conversando, batendo um papo aqui sobre essa prova, né? 60 pessoas aqui no Zoom, mais 3.520 lá não tem isso não, só não vejo lá no Facebook quantos tem, não sei. Mas a gente mudou nossa forma. Todavia, isso é o lado positivo, o lado negativo cria-se uma burocracia em relação, sei que talvez falta informação para a gente, por que criar isso, se é alguma coisa que só vai ser utilizado lá na frente, e na sua utilização lá na frente, no pedido de estação, como eu falei, não poderia ser melhorado, não poderia ser repensado para atender melhor, né, a necessidade da sociedade, né? Eu acho que poderia, mas, como eu estou dizendo, a gente está construindo ainda, né? Conversando bastante, lendo, porque isso está tudo em mudança, construindo ainda essa opinião em relação à utilização desse SEI nos processos seguintes. Internet banda larga não tem muita coisa a falar, né? Já colocamos ali para questão de não utilizar cabeado, né? E tem isso, né? Se a internet cai durante o exame, bem provável que o candidato seja desclassificado. Então, pô, minha internet cai pra caramba. Não sei muito o que orientar, né? Às vezes, se você puder deixar uma contingência que ela conectasse rápido, imagina que você deixasse um celular, né, fazendo um hotspot lá para você poder rapidamente migrar para ele, poderia ser uma solução. Mas questão de contingência. O que eu posso fazer de contingência se minha internet cair? Eu consigo migrar rápido da minha internet principal para uma internet do celular e continuar tocando barco? Se não conseguir, a tela travar muito tempo, eu acredito que os avaliadores devem desclassificar. Então é um risco aí, a internet não pode cair. Aí aqui vem uma dica, né? Às vezes o filho está lá, né, no PlayStation jogando, a filha está lá no YouTube vendo vídeo, outra pessoa está lá no Netflix assistindo um filme em 4K, isso tudo está sugando o recurso da sua internet. Então, se naquele momento ali você puder, pessoal, meia horinha eu faço essa prova, dá para a gente, né, deixar a internet desafogada, se tiver essa condição, também é uma dica válida. Né? Vamos deixar desafogada ali para não dar nenhum tipo de problema e eventualmente prejudicar. E-mail. Parece bobagem, né? Mas já teve, agora mesmo, teve situação de a conta de e-mail que estava cadastrada, a pessoa não tinha acesso com facilidade. Ih, rapaz, mas minha conta que está aí, eu tenho que ver, como é que eu vou achar esse e-mail? É verdade, isso acontece. Então, certificar de que a conta que você tem o cadastro na Anatel, que está lá no SEC, que muitas vezes já vem de outro, é meio o sistema deles, eles têm um determinado nível de integração entre os sistemas, né? Às vezes muito boa e às vezes bem ruim, mas pode ser que esse seu e-mail já venha de uma outra utilização de outra ferramenta que você fez da própria Anatel. Então dá uma olhadinha lá, confirma tudo direitinho, porque o convite para essa prova, que é um convite no Microsoft Teams, ele vai para a tua caixa postal. Opa, entrou um áudio aí, entrou um áudio aí, mas enfim, vamos lá. Garantir ou verificar a caixa de spam, né? Isso é importante também, que às vezes você pode ter ali uma régua muito apertada do ponto de vista de spam e esse e-mail da Anatel cair lá. Então é bom ter essa confirmação para não cair na caixa de spam e você perder o seu convite. Então, mas já fica até atento antes, né? 15 minutos antes, começa até menos, meia hora antes já começa a olhar o e-mail, olha a caixa de spam, procura para ver se o e-mail da Anatel fazendo o convite para essa prova, né? Que é uma reunião pelo pelo Microsoft Teams, se ela vai realmente estar lá na sua caixa. Esse aqui, usar a mesma conta de e-mail de cadastro da Anatel para cadastrar no serviço do Microsoft Teams, isso depois provou-se ser
um exagero, tá? Mas eu não deixaria de fazer, não, tá? Eu faria exatamente, às vezes eu gosto de ser um pouco mais. Se eu puder utilizar, para não dar nenhum tipo de problema na hora que você logar, tiver algum tipo de vinculação que eles fizerem lá, mas eu já testei sem essa restrição e ele funcionou normalmente. Jogar um e-mail qualquer lá e ele passar de forma bem tranquila. Então não vou focar, perder muito tempo nisso não, mas se puder, eu uso um e-mail só, deixa tudo para você não ter uma confusão. Ah, aqui eu usei o meu e-mail X, ali usei o Y e de repente ter algum nível de, de incompatibilidade, né? Então, aqui tem a questão que é importante do Microsoft Teams. Na hora que você vai baixar, ele vai te dar. Eu não consegui simular isso, peço desculpa a vocês. Se eu tivesse essa telinha ali, aqui na apresentação, ia favorecer bastante. Mas ele te dá 3 opções na hora que você está baixando. Uma é se você é estudante, né? A outra é se é uso próprio. Nenhuma dessas duas. Ali é como se fosse um uso empresarial, tá? Você vai usar com a Anatel, é um uso empresarial. Aí ele vai jogar para cá. Não sei se o termo é empresarial, mas lembra disso, não é estudante e não é pessoal, né? É empresarial ou alguma coisa, um termo que o valha, que eu deveria ter colocado aqui nessa apresentação, um pedacinho dessa tela, né? Que é onde você escolhe. Aí baixou ele, instalou, testa antes. Manda para um colega qualquer, um convite de reunião, faz, se familiariza com ele, porque durante a prova, algumas funcionalidades deles tem que estar muito clara para vocês. São pouquíssimas, mas tem que estar bem clara, né? Por isso que eu falo aqui, testar todos os recursos, né? Que a inaptidão pode gerar desclassificação. Uma delas é compartilhar a tela. Parece trivial, e é trivial, depois que você usou. Mas se você nunca usou, você vai olhar ali, vai ver a cara do avaliador ali na tela ali, olhando para você, e ele compartilha a tela, ele fica como? Aí quando você passa o mouse em cima da imagem, aparece um menu ali para compartilhamento. Né? Para várias outras ações, né? Entre elas compartilhamento. Então, esse teste ele torna-se fundamental para que você tenha uma fluência ali, que você pegue a ferramenta, que a ferramenta não seja mais um objeto de te atrapalhar. Falta 7 minutos e 45, acho que a gente termina até lá, mas se não terminar, acho que vocês já sabem aí do macetinho, né? Caiu, volta todo mundo no mesmo link e a gente continua, mas acho que dá tempo sim. Então, testou os recursos, fundamental, compartilhamento de tela e liberação de acesso à área de trabalho. O que é isso? É uma ação onde o avaliador da Anatel, ele entra no seu computador, ele mexe o seu mouse, ele utiliza o seu computador. Mas por que isso? Por que ele vai fazer isso? Porque ele pode, eventualmente, verificar se não tem nenhum sistema rodando em background, né, em segundo plano ali, escondido. De repente é um programa que está rodando e espelhando essa tela em outro lugar para alguém te dar uma cola de algum jeito, né? Imagina que está espelhando lá na televisão, lá da sala, né? E, porra, você caiu a questão, aí vem alguém, bate na porta e dá 2, 3, entendeu? Te dá uma cola, sei lá, né? Então, acho que eles querem ter acesso ao seu computador, não vão fazer isso, são muito confia na honestidade, porque eu acho que até o radioamadorismo ele vem disso, de todo um princípio que a gente tem, mas tem que ter um pouco de controle, então eles pedem acesso ao seu computador para mostrar que a qualquer momento eles podem entrar no seu computador e podem dar uma verificada, uma auditada se você está cumprindo de forma adequada aquilo ali. Vamos lá. Agendamento, né? Agendamento é relativamente simples. Sistema SEC, é aquele que eu já mostrei antes. Cadastro normal, não tenho acesso, faça um cadastro, te manda para o teu e-mail. Tudo isso é muito simples, não é um sistema novinho, mas também não é uma coisa impossível de se fazer sob o ponto de vista de usabilidade. O grande problema tem sido arrumar vaga. Não sei como é que está agora, né? A última vez que eu fiz foi, acho que foi quarta-feira. Não, foi quinta-feira, não, foi quinta-feira. Mas eu não tenho visto
feedback, não tem tido feedback do pessoal em relação à dificuldade. A gente vai conversar disso lá na frente, lembra para a gente conversar disso no próximo tempo aí, como é que tá, se o pessoal já está tentando, se está conseguindo. Eu sei pelo menos de umas 2 pessoas. Uma pessoa tem certeza que já conseguiu, me ligou até, falou, pô, consegui, já agendei a prova, já fez inclusive a prova, já foi aprovado, parabéns. O Fábio falou que tinham outras pessoas aí na turma também. Isso é bem legal mesmo. A gente tem mais colegas aí, radioamadores, já conseguindo antes do término do curso. Isso é bem bacana. Vamos lá. Aí é coisas gerais, tá? Parece bobagem, vestimentas. Pô, já teve situação, né, de você chegar e o editalzinho lá, né, a orientação da Anatel diz que você pode ser desclassificado por causa disso, né? Mas já teve situação de chegar em aula no modelo dessa aqui que a gente está tendo agora, uma outra situação, e a pessoa está lá, de repente, no lugar mais quente, está lá sem camisa, né, porra, deitado no sofá, não sei o quê, e aí, de repente, não é um pouco de postura, né? Você está ali como se fosse um ambiente formal, é uma empresa, é a Anatel, é um avaliador que está do lado de lá, ou avaliadora, prestar bastante atenção nisso, né? E pode ser um pouco de falta de não vou dizer de respeito, né, mas pelo menos de uma postura diante de uma atividade como essa, uma prova ali que você está fazendo. Então, pô, bota uma camisa, dá um jeito. Aí vai fazer até igual apresentador que o pessoal brinca, né, de telejornal, né, pode estar de bermuda dali para baixo, né. Aqui em Petrópolis não está dando, não. Aqui em Petrópolis eu estou com um monte de casaco, de 2 meias no pé, mas pode ser que o cara tá de bermuda ali para baixo, chinelo, mas tentar dar uma apresentaçãozinha mínima ali para não ter nenhum tipo de constrangimento para ambos, né? Questão de isolamento de ruído, né? Se tiver muito barulho, esse barulho de repente indicar ao avaliador que pode ter algum nível de burla ao sistema, está burlando o sistema de alguma forma, né? Tal, aquele barulho, alguém fala alguma coisa, ele pode também ter algum nível de atuação no sentido de desclassificar. Né? Não é uma coisa que não acho que não vai acontecer com ninguém, não aconteceu com ninguém agora, né? Ó, minimamente isolado de ruído ou de circulação de outras pessoas. Tu está fazendo uma prova, entra uma pessoa que entra ali, o cara pode falar, quero aí, porra, tá entrando um monte de gente aqui, então tentar fazer esse tipo de restrição. Pessoal, vou fazer a prova, não tem um cômodo isolado, né? Só tem a sala, minha internet só fica ali, eu tô com esse problema. Então, olha só tem a sala, né? Fala com a esposa, com o marido, com o filho, com o cachorro. Cachorro, fica lá fora agora, não fica me perturbando, subindo aqui na hora que eu estiver fazendo a prova, não, entendeu? Então, ter um ambiente que traga essa tranquilidade para fazer a prova. No modo geral, o que a gente tinha falado, agora falta 2 minutos e 15, mas de qualquer modo a gente faz aquele esquema de voltar, né? Não precisa nem cair aqui, a gente faz aquele esquema, entra e sai. O que tinha para falar é isso. O que eu posso fazer agora no retorno, eu volto esse slide lá no início para que vocês lembrem ali das questões e eventualmente a gente vai fazendo pergunta e vai ficando um bate-papo um pouco mais dinâmico do que, né, essa quadradão, só eu falando, vocês dormindo, etc e tal. Né? Se a gente volta, a gente começa a bater um papo. Wesley, eu vou só relembrar o procedimento, porque pode ter gente nova aí, como a nossa audiência é rotativa, inclusive aqui no Zoom, apesar de todos serem, vamos dizer assim, cadastrados, né? Tem gente que pode estar pela primeira vez aí. Então, lembrando que o mesmo link a gente vai derrubar aqui, como o Wesley estava comentando, ok? Então, pelo mesmo link você vai entrar novamente aqui na sala, tá bom? Aí a gente tem aí mais 40 minutos para o Wesley continuar aí com essa excelente apresentação e a gente começar aquele bate-papo mais descontraído, como ele falou, né? Essa coisa chata do pessoal que apaga o vídeo para ver que você não tá acompanhando a aula, né? Já sabe como é que funciona isso, né? A aula online é um pouco diferente da aula presencial. Na aula presencial eu pego o apagador e taco na cabeça do cara, entendeu? Que dorme. Mas aqui eu não posso fazer isso. Mas o que eu posso fazer é tocar a sirene, sei lá, mas não sei nem se o cara tá com fone de ouvido, então não adianta. Beleza, gente? Então eu vou cancelar aqui agora a apresentação. Cancelar não, né? Dar aquela finalizada para a gente não ficar falando sozinho e já volto imediatamente
como tem que ser. Valeu, gente? Finalizando. Volta todo mundo aí, não vai ficar todo mundo lá almoçando, não, tá? Como jantando, aquela coisa que todo o pessoal costuma fazer, não. Para a gente terminar o mais rápido possível e ser o mais proveitoso possível o tempo. Valeu? Finalizando aqui.